Deus no céu, nós te agradecemos demais por este privilégio, Senhor, por esta honra que o Senhor colocou sobre nós e sobre mim. Senhor, nós confiamos no Espírito Santo para nos ajudar. Permaneça que nós falemos o que precisamos falar com precisão e simplicidade. Nos dê a sabedoria para falar essas coisas, para que elas possam trazer entendimento para as pessoas que estão ouvindo. E te agradecemos novamente, Senhor, pelo nosso apóstolo e pela fundação que ele já estabeleceu para nós aqui na igreja, Word of Life Christian Center. E faça com que isso seja manifesto da forma que ele deseja tanto no coração dele para nós. Nos leve para mais adiante no Espírito, a lugares onde nunca estivemos antes. E, Senhor, nós queremos te agradecer, porque isso será feito. Isso está acontecendo, Senhor. Nossos olhos estão sendo abertos e iluminados para a verdade e para a revelação da sua palavra. E nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Todo mundo diga amém. E você pode se sentar. Bem, hoje eu pedi ao Senhor para me permitir ficar aqui. Sabe, às vezes quando você está ministrando, você dá umas viajadas um pouco e às vezes, sabe, você não consegue falar todas as coisas que você precisa falar, que o Senhor compartilhou com você, sabe? No meu estudo aqui, que Deus, Ele me deu algumas coisas para falar sobre. E eu pedi ao Senhor para me permitir ficar com as minhas anotações, porque tem tanta coisa que eu preciso falar com relação ao apostólico, mas debaixo do entendimento do apostólico, eu quero falar sobre a soberania da vontade de Deus. A soberania da vontade de Deus. Isso significa que a vontade de Deus será feita. Oh, meu Deus, deixa eu falar isso. Queira você... Deixa eu completar aqui, eu quero falar de uma forma legal. A vontade de Deus será feita. Não é uma coisa ruim que eu estou falando. Eu vou falar da seguinte maneira. A vontade de Deus será feita comigo ou sem mim. E você pode colocar o seu nome aí nesse mesmo lugar. Veja. Eu lembro, há anos atrás, quando o apóstolo, sabe, tínhamos acabado de se mudar para a igreja nova. Quando eu falo nova igreja, eu estou falando da nova igreja do outro lado da rua. A igreja antiga, Word of Life Christian Center, eles haviam construído o prédio e ele estava me falando, ele falou, muitas vezes nós não somos a primeira escolha de Deus. E aquilo ficou comigo. Ele disse, Deus queria usar uma outra pessoa, mas a outra pessoa renegou. E Deus precisou escolher uma outra pessoa. E eu peguei isso há anos atrás. Então, muitas vezes, nós não somos a primeira escolha de Deus. Saul não foi a primeira escolha de Deus. Veja, as pessoas queriam um rei. Mas Davi foi o homem ideal para Deus. E Davi cumpriu aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Mas o apóstolo, através do governo apostólico, busca os mistérios do reino. Agora ouça essa palavra, para liberar os mistérios escondidos. E isso é o que ele está fazendo agora. Você pensa que ele está de férias? Não, ele está buscando a sabedoria escondida de Deus, para que ele possa liberar para nós a revelação e a direção que Deus quer que nós vamos. Então, ele nunca está de bobeira. Se alguém pode provar isso, é o irmão Larry. E eu trabalhei aqui por muitos anos, nunca à toa, sempre buscando a Deus.
E eu nunca vi ninguém dessa forma, dessa maneira antes na minha vida. Talvez possam ter outras pessoas em algum outro lugar, mas eu nunca vi um homem mais dedicado a Deus do que o apóstolo Thompson em toda a minha vida. Mas ele está buscando os céus agora, buscando os mistérios do reino. Os olhos do nosso entendimento precisam estar iluminados para conseguirmos, ouça isso. Nós temos orado Efésios 1, certo? Efésios 1, de 15 a 22, eu acho. Os olhos do nosso entendimento precisam estar iluminados para que possamos, ouça essa palavra, quase que eu falei para você sublinhá-la, mas você não ouviu ainda. Para que você possa cooperar com o Espírito Santo para executar a vontade de Deus na esfera da terra. Eu vou ler isso mais uma vez. Os olhos do nosso entendimento espiritual, precisam estar iluminados para que possamos cooperar. Veja, nós precisamos cooperar com as coisas espirituais, para cooperarmos com o Espírito Santo, para executarmos a vontade de Deus na esfera da terra. Deus nos chamou para executar a vontade dele na esfera da terra. Nós sabemos o que Efésios 1, 17 fala, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Nós conhecemos, alguns de nós conseguimos citar esse versículo de cor. Está no telão? Para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, para que você possa saber qual é a esperança do seu chamado. Você vê isso? Veja, todos nós temos um chamado, todos nós temos um ministério. O apóstolo tem cavado, perfurado isso dentro de nós, de que todos temos um ministério. Você vê isso? A esperança do seu chamado, quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos. Nós temos orado esses versículos toda semana agora. Na verdade, o apóstolo ligou, nos enviou uma mensagem de texto na quinta-feira, porque a reunião de oração iria continuar no dia do Ano Novo. Sabe? Eu nem vou falar isso. Eu vou ficar aqui com as minhas anotações. Ainda que, ouça isso. Ouça isso. Ainda que Deus seja soberano, estamos falando da vontade soberana de Deus, certo? Ainda que Deus seja soberano, Ele escolhe não exercitar a soberania dele passando por cima do nosso livre-arbítrio. Meu Deus, é uma boa declaração aí. Essa declaração não veio de mim. O Senhor compartilhou isso comigo. Ainda que Deus, Ele diz que Ele é soberano, Ele escolhe não exercitar a soberania dele em cima da nossa livre-arbítrio. Isso é poderoso. Deus fala, eu respeito o seu livre-arbítrio, eu vou deixar seu livre-arbítrio aí quietinho. Meu Deus, veja, porque todos nós temos um livre-arbítrio. Isso é parte da nossa alma. Você vê isso? Você vê sua mente, seu livre-arbítrio, suas emoções, isso está na sua alma. Deus respeita a nossa alma. Deus não vai querer pisotear na nossa alma, ainda que Ele tenha nos criado, ainda que Ele possa. Deixa eu ler essa definição de soberano, de soberania, e aí você vai entender quão preciosa essa declaração foi que eu acabei de fazer. Ouça a definição de soberania, talvez eu pule um pouquinho para encontrá-la. Soberania é suprema ou mais alta em poder. A autoridade, mais alta em poder, a autoridade, mais alta em sabedoria, mais alta em conhecimento. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, superior a todos os outros e a todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele é o chefe e ele tem o direito de exercitar poder supremo, justiça e domínio. Preciso ler isso novamente. Soberania significa supremo ou mais alto em poder. Isso quem é Deus, quem Deus é. Então, suponha que Deus tivesse nos criado e dominado o nosso livre-arbítrio. Bem, se Ele tivesse dominado o nosso livre-arbítrio, Jesus nem precisaria ter vindo na cruz. Nós poderíamos ir direto para a eternidade. Sabe, se Ele pudesse fazer todos nós aceitar a Cristo, sabe, nos forçar a aceitar Cristo, nos forçar a ser salvos, nos forçar a fazer isso, nos forçar a dizimar, nos forçar a orar, nos forçar a amar. Não, Ele escolhe não fazer isso, porque isso violaria
quem Ele é. Essa parte da soberania de Deus. Ele nos criou e não ousa pisar, mexer no nosso livre-arbítrio. Isso não é maravilhoso? Agora veja isso. Vamos voltar. Agora, ouça essa frase. Eu recebi essa frase do apóstolo. Espírito Santo, ajuda-me a navegar. Isso não sou familiar. Ajuda-me a navegar por este tráfego. Agora veja. O apóstolo fala coisas e nós não entendemos completamente. Quando ele começou a falar sobre navegar por este tráfego, sabe, eu precisei parar para pensar sobre isso. E é isso que eu faço quando eu ouço. Eu tento ser um bom ouvinte, navegar por este tráfego. E eu comecei a pensar sobre tráfego, sabe? Há todos os tipos de tráfego, há forças demoníacas, isso é um tráfego. Há o IA, a internet, isso é um tráfego. Há falsos profetas, pessoas falando coisas que Deus não falou. Você precisa navegar por todo esse tipo de tráfego para poder tentar encontrar a verdade. Então, deixa eu ler essa declaração novamente. Espírito Santo, ajuda-me a navegar por este tráfego. Número 1, para que eu possa ouvir a voz de Deus. Veja, eu estou apenas falando o que o apóstolo fala. E depois, número 2, para entender. Veja, uma coisa é ouvir a voz de Deus e ouvir as instruções de Deus, mas você precisa conseguir ter a capacidade de entender. E muitas vezes eu me sinto limitada, eu estou falando por mim. Eu tenho limitações às vezes, porque eu não entendo as coisas da primeira vez. Da primeira vez que eu ouço, eu não entendo. Eu preciso ir lá e ouvir novamente no meu coração, na minha mente, porque eu quero ter um entendimento mais claro, sabe? Eu lembro quando eu estava, era parte do time de trabalho aqui, o apóstolo nos dava tarefas, coisas para fazer. E quando ele me dava uma tarefa específica, eu fazia perguntas, porque eu queria me certificar de que eu havia ouvido corretamente, e eu queria me certificar de que eu iria fazer exatamente como ele queria que eu fizesse. Em outras palavras, eu queria o entendimento, eu queria entender, porque eu preciso ver primeiro. Ele falava, Ronald, Kenny, você pode construir isso? E depois eu preciso saber o que ele quer que eu construa, eu preciso ter uma ideia do que eu vou aqui tentar fazer. Agora eu preciso entender, eu preciso ver primeiro. E a mesma coisa é com as coisas espirituais, você precisa ver primeiro, antes de você conseguir entender, antes de você conseguir aplicar, antes de você conseguir colocar em prática. Então, Espírito Santo, ajuda-me a navegar por este tráfego, para que eu possa fazer o quê? Número 1, ouvir a voz de Deus. E depois entender o que a voz de Deus está me falando para fazer. E não simplesmente sair correndo e fazer algo sobre o qual eu não tenho ainda completa clareza. E depois, número 3, obedecer à vontade de Deus para a minha vida. Veja, ouvir a voz de Deus, entender e depois conseguir obedecer. Você precisa poder ter a disposição, a vontade. Você viu o que eu falei? Você precisa ter a vontade de obedecer. Você vê isso? Veja, essa palavra vontade, disposição, essa palavra vontade, deixa eu ficar com essa palavra um pouquinho aqui. Veja, vontade, isso tem a ver com o seu livre-arbítrio. Vontade. Eu não sei você, mas você alguma vez já pediu alguém para fazer algo, alguns de seus filhos para fazer algo? Eles fazem, mas eles não fizeram com tanta vontade assim? Você não se sente bem. Quase que você fala, não, deixa para lá. Não é a mesma coisa. Você não pode forçar ninguém a te amar. A pessoa precisa querer te amar. E eu não sei você, mas eu não vou forçar a minha vontade em cima de ninguém. Se você não quiser fazer com o seu coração, eu não quero. É a mesma forma com Deus. Deus não quer se você não estiver com vontade no seu coração de fazer. Amém.
Agora, eu faço uma pergunta. E talvez eu vá nas escrituras para te mostrar, mas aqui está a pergunta. Eu quero falar corretamente. Como que nós colocamos um valor sobre o nosso apóstolo? Eu pensei, como que conseguimos colocar um valor, sabe? Porque eu penso que a Hebreus fala que eles precisam ser altamente estimados. Nós fazemos isso, nós honramos o nosso apóstolo, altamente estimado, mas estou falando sobre um valor. Abra comigo rapidamente em 2 Samuel 18. Eu quero te mostrar o que essas pessoas pensavam acerca de Davi. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, meu Deus, esse é o mais próximo que eu consigo chegar no entendimento. Esse é o mais próximo que eu consigo chegar no entendimento de que tipo de valor eu coloco sobre o meu apóstolo. Você precisa colocar valor sobre as coisas. Se você não colocar valor em algo, aquela coisa não significará muito para você. Você já notou isso? Você pode pegar o seu carro e passar ele na lama e fazer o carro ficar todo sujo, estacionar na garagem, e por algum motivo parece que o carro perde seu valor. Mas aí você tira o tempo e fala, sabe de uma coisa? Eu vou passar o dia limpando esse carro. E aí você pega e começa a limpar, lava, depois você fala, sabe de uma coisa? Eu vou encerá-lo. Aí você encera, e aí depois não faça como eu faço. Minha esposa briga comigo o tempo todo. Eu limpo do lado de fora, ela pergunta, você limpou do lado de dentro? Mas depois, quando você faz essas coisas, você olha e vê e fala, uau, esse carro tá bonito. Eu gosto desse carro. E você coloca um valor sobre ele. E aí depois você começa a apreciá-lo, porque você colocou o valor sobre ele, certo? Você já está em 2 Samuel? Muito bem, vamos em 2 Samuel aqui. Mas o povo respondeu, deixa eu dar um prelúdio aqui rapidamente. O filho de Davi, Absalão, veio contra seu pai. E ele estava tentando roubar o reino de seu pai. Então, Davi, ele não queria brigar contra seu próprio filho. Veja, as pessoas entraram na mente do filho dele e bagunçaram com ele. Então, o que aconteceu foi, Davi estava criando uma estratégia, sabe, para lutar contra ele, porque Absalão havia criado um exército. Então ele falou para 3 de seus homens, sabe, quando você tomar 1/3 dessa parte, você toma 1/3 da outra parte, depois eu vou com vocês. Agora veja o que esses homens fizeram. Agora, o povo, porém, falando sobre os homens de Davi, respondeu, tu não sairás, porquanto se fugirmos para longe, eles não se importarão conosco. Nem se a metade de nós morrer, eles se importarão conosco. Mas agora, tu vales, sublinha isso na sua Bíblia, tu vales 10.000 de nós. Eu falei, uau! Eles falaram para o rei deles que nós podemos colocar um valor sobre você. É isso que eles estavam falando. Você vale 10.000 de nós. Eu falei, meu Deus, esse é o mais próximo que chega do meu entendimento, de que eu posso colocar um valor no meu apóstolo, no nosso apóstolo. Ele vale 10.000 de nós. Ele é valioso para mim. Eles falaram, Davi, se nós deixarmos você morrer na guerra, você é aquele que nos mantém vivos aqui, você é aquele que luta por nós. Você é aquele que nos dá nossas instruções e você é aquele que está definindo o nosso destino para nós. Você é aquele que nos traz para a nossa herança. Como que podemos colocar um valor sobre você? Se nós morrermos, isso aqui não vai. Mas se você morrer, não podemos nos dar ao luxo, temos que cuidar de você.
Mas esse é o mais próximo do meu entendimento que isso consegue chegar, sobre colocar valor sobre o meu apóstolo. Você vale 10.000 de nós. Veja, e você precisa ver dessa maneira. Você precisa ver isso dessa maneira. Ouça isso. Se você não entender, você não consegue obedecer. Essa é uma coisa importante sobre entendimento. Se você não consegue entender algo, você não vai obedecer. Então, às vezes, eu penso que isso tem muito a ver com a nossa obediência, às vezes, sabe? Às vezes o apóstolo nos pede para fazer certas coisas e, às vezes, nós nem sempre fazemos com vontade. Mas um dos motivos é porque talvez não entendamos muito bem o que Deus está tentando fazer para nós e por nós através do nosso apóstolo. Talvez, se nós fizermos um esforço para entender, eu preciso entender o que o apóstolo está fazendo, eu preciso entender o que o apóstolo está falando, eu preciso entender onde o apóstolo está tentando nos levar, eu preciso entender o que o Espírito de Deus está fazendo nele, através dele, para nós. Eu preciso entender isso, porque você não consegue obedecer de verdade. Quando eu falo obedecer, eu não quero simplesmente usar essa palavra e jogar essa palavra aí, obedecer, mas quando você obedece com vontade, isso faz a diferença. É preciso que haja uma vontade aí, uma vontade. Isso faz toda a diferença no mundo. Agora, veja essa próxima declaração. O que Deus quer na terra é que a vontade dele seja feita através de mim ou através de você. Isso é o que Deus quer. O que Deus quer na terra é que a vontade dele seja feita através de você, através de nós. Veja, isso é o que Deus quer, essa é a vontade dele. Nós oramos a oração do Pai Nosso. Seu reino venha, sua vontade seja feita. Você vê, agora veja, deixa eu parar bem aqui, veja, sua vontade seja feita. Essa é a vontade, é a soberania da vontade de Deus. Bem aqui, Deus fala, minha vontade será feita. De uma maneira ou de outra. Agora, isso é Deus falando. Isso é Jesus falando com a linguagem de Deus. Sua vontade seja feita. De uma maneira ou de outra. Use eu você ou use outra pessoa. Minha vontade será feita. Mas o que Deus quer é que a vontade dele seja feita através de nós. Deus não quer precisar usar uma outra pessoa. Deus não precisa usar a igreja lá do outro lado da rua. Deus quer nos usar. E Deus nos colocou numa visão, eu gosto do que o irmão Larry falou, numa visão específica que vai trazer os resultados daquilo que Deus quer. E isso é o que Deus quer. Mas Ele quer fazer isso através de nós. E pense numa coisa. Isso será feito de uma maneira ou de outra. Você ouve o que eu estou falando? Mas eu quero falar. E eu tenho certeza que se eu fosse perguntar a cada um de nós para ficar de pé individualmente e perguntar a vocês como que você veio parar aqui, como que você veio parar aqui, eu tenho certeza que de alguma forma sobrenatural, alguma orquestra sobrenatural, alguma coisa sobre, não foi normal. Deus fez você chegar aqui de alguma maneira. E eu tenho certeza que todos nós conseguimos mostrar como nós chegamos aqui. Alguns de nós pensamos que chegamos aqui por acidente, mas não foi por acidente. Eu estava sentado na igreja católica. Eu havia passado a noite toda na rua. Eu não queria falar isso, mas é verdade. Eu não posso ficar aqui e mentir. E eu estava, sabe? Eu não quero me colocar para baixo tanto assim. Mas naquela manhã, quando eu cheguei em casa, naquela mesma manhã eu fui para a igreja. Eu não conseguia nem colocar a chave na porta. Eu vou deixar nisso. De qualquer maneira. Mas eu fui para a igreja porque eu tinha essas coisas
religiosas na minha mente. Minha esposa e eu frequentávamos a igreja. Eu estava sentado na igreja, eu estou tentando te mostrar quão sobrenaturalmente Deus me fez vir parar aqui. Eu sei que todos nós temos um testemunho. Se tivéssemos tempo para compartilhar como Deus fez você vir parar aqui. Então, o que aconteceu foi, eu estava sentado na igreja, eu falei, sim, eu estou cansado. E sabe, eu nunca fui infiel à minha esposa em 47 anos. Tarde demais para começar agora. A razão pela qual eu falei isso porque eu falei que tinha passado a noite toda fora na rua. E às vezes as pessoas pensam que quando você está fora na rua a noite toda, você está num voo aí. Mas não. Eu permaneço fiel a esta mulher toda a minha vida. E eu acredito isso ao apostólico. Eu acredito isso ao apóstolo. Eu vejo ele e mamãe Mrs. Carolyn, todos esses anos. Deus me chamou cedo no meu casamento. Mas eu estava sentada na igreja e eu falei, Deus, estou cansado de fazer isso. Sabe, então... Eu cheguei em casa, eu não fazia aquilo todo fim de semana, mas nesse momento eu estava fora com meu irmão, esse fim de semana específico, e a gente não sabia quando parar de beber. O meu irmão, ele já faleceu, já foi estar com o Senhor Jesus. Ele falou, Ronald, veja que horas são. E ele falou, você consegue ir para casa dirigindo? Eu falei, sim, posso ir para casa dirigindo. Quando eu me levantei, tudo que eu vi estava em duas, eu via duas coisas de cada coisa. Eu via dois de cada coisa. Deixa eu te falar quão doido isso foi. Eu estava dirigindo para casa e o carro vinha assim na minha direção. Eu vi duas luzes. Eu falei, eu sei o que eu vou fazer, eu vou andar bem no meio das luzes. Isso não é doido? Esse é o tão doido que nós somos sem Jesus. Nós não nos damos conta disso. Mas, de qualquer forma, eu estava sentado na igreja, ainda meio que bagunçado assim, sabe? Mas eu estava debaixo de convicção. Eu falei, Senhor, sabe? Estou cansado. Eu falei, qual é o meu papel como um cristão, se eu sou um cristão? E eu nunca havia ouvido a voz do Senhor antes. Então, eu já ouvi algumas pessoas costumavam falar, o Senhor falou. Eu falei, essas pessoas estão mentindo, o Senhor não falou nada. Eu realmente nunca pensei que Deus falava com pessoas. Esse era o meu entendimento como um jovem rapaz. Então, dessa vez, eu falei, Senhor, qual é o meu papel como um cristão? E eu ouvi uma voz. E eu estou falando sobre o que o irmão Carrum falou, sobre a voz de Deus. Eu não sabia, não conhecia a voz de Deus, quase como Samuel era, com Eli. Mas a voz disse, fale para alguém sobre Jesus. E eu falei, estou falando 40 e poucos anos atrás. Sabe quando alguém dá um soco na sua barriga e você perde um pouco o fôlego? O Senhor falou bem depois. Eu não conseguia responder aquilo, porque quando você fale para alguém sobre Jesus, eu precisava colocar essas palavras vazias para fora aqui, porque ele estava esperando uma resposta. E eu falei o seguinte, Senhor, eu não sei nada sobre Jesus. Uau! E aquilo foi um ultimato. Fale para alguém sobre Jesus. Eu falei, Senhor, eu não sei nada sobre Jesus. Eu sabia, tinha ouvido falar dele. Quantos de nós conhecíamos, ouvíamos falar dele? Mas eu realmente não o conhecia. Mas eu tinha um irmão chamado Ronald. As pessoas pensavam que eram gêmeos. Mas o Donald era 2 anos mais velho do que eu, sabe? Eu costumava fugir dele. Ele sempre queria falar para mim sobre Jesus. Eu não queria ouvir falar sobre o seu Jesus. E dessa vez eu fui procurar por ele. Estou falando do sobrenatural agora, eu estou só a ponto de continuar aqui. Mas porque todo mundo tem um testemunho sobre como você veio parar aqui. E eu falei, Donald, me fala sobre Jesus, me ensina sobre Jesus. Isso é o que eu falei para ele. Eu, sinceramente, realmente queria saber sobre Jesus. Ele começou a me colocar debaixo do braço dele, ele frequentava uma igreja diferente, e ele simplesmente acontecia de trabalhar com o reverendo Leroy Thompson. Isso não é uma coincidência. E essa foi a igreja para a qual ele me trouxe, sabe? E eu estava sentado lá na igreja Mount Zion, Monte Sião, no banco, numa quarta-feira à noite. Eu estava sentado do lado de fora, tipo 3 ou 4 fileiras para trás, o irmão Freddy. E o apóstolo parou de ensinar e ele falou, eu tenho uma namorada e uma esposa, as ambas são a mesma pessoa. Eu falei, esse homem não pode estar falando a verdade. Porque cada pregador que eu conhecia, o quê?
tinha uma namorada. O que eu conhecia. Agora, eu continuei frequentando. E eu descobri, quase 44 anos depois, o mesmo homem. Como que você pode colocar um valor sobre isso? Tem sido santo. Meu Deus, eu estou a ponto de perder aqui o meu equilíbrio. Você não sabe o que esse homem fez pela minha vida. Não consigo ver minhas anotações. Deixa eu continuar. Agora ouça isso. Ouça isso. Nós precisamos entender, certo? Foi o que eu falei. A vontade de Deus. Colossenses 1:9 fala: por este motivo, o apóstolo Paulo orou essa oração. Ele fala: desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de desejar que vocês possam ser cheios do conhecimento da vontade dele, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Você vê isso? Ele disse que ele orou para que possamos ser cheios do conhecimento da vontade dele, em toda a sabedoria e em todo o entendimento espiritual. Então, o que ele está falando ali? Ele está falando que você precisa ter o entendimento do conhecimento e da vontade de Deus. Mas é preciso que seja através de entendimento espiritual. O entendimento natural não vai te fazer chegar aqui. Este é o problema. Temos tentado servir a Deus e seguir a Deus com o entendimento natural. E você vai perder aquilo que Deus quer para nós. Não, eu falei nós. E qual é a vontade de Deus e onde Deus quer nos levar, porque tentamos colocar isso num nível humano. E Deus falou: a minha vontade não está no nível humano. Ela não está. Ela está no nível espiritual. Você precisa comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Você não pode comparar coisas espirituais de outra forma, porque você vai perder, você não vai entender e Deus não conseguirá te levar para o próximo nível. Então, preste atenção nisso agora. Efésios 5:17 fala. Ele fala: portanto, não esteja sem sabedoria. Veja, eu continuo mostrando essa palavra entendimento. Sublinha essa palavra aí. Mas entenda qual a vontade de Deus é. Qual é a vontade de Deus? Não seja sem sabedoria, mas entenda qual é a vontade do Senhor. Agora, eu vou voltar para a declaração que eu fiz mais cedo sobre o Espírito Santo nos ajudar a navegar por este tráfego. E nós agora estamos navegando por este tráfego. Uma das coisas sobre as quais estamos falando é através do entendimento. Você precisa ter entendimento espiritual, ou então você não vai conseguir chegar lá. É por isso que oramos. Efésios 1:17-22, para que os olhos do nosso quê? Entendimento sejam iluminados. Nós precisamos entender. Se você não entender, você não conseguirá ir lá. E é por isso que precisamos orar para termos entendimento. Senhor, me dá entendimento sobre o que o Senhor está tentando fazer, onde o Senhor está tentando nos levar, me levar pessoalmente, onde o Senhor está tentando me levar. Porque eu quero ir onde o Senhor quer me levar. O apóstolo está tentando nos levar onde Deus quer que nós vamos. O apóstolo está tentando nos levar lá. Mas ele não pode te levar lá se você não quiser ir. Ele não pode te levar se você não quiser ir. Agora, deixa eu continuar. Veja, eu preciso chegar em algum lugar aqui. Ouça isso.
A natureza soberana, onipotente, onisciente e onipresente de Deus permite que Ele opere em nosso favor além do nosso entendimento natural. Eu vou falar isso mais uma vez. A natureza soberana. Lembra que explicamos o que soberania é? Onipotente, onisciente e onipresente de Deus permite que Ele opere em nosso favor além ou acima do nosso entendimento natural. Em outras palavras, essa natureza soberana de Deus permite que Ele funcione, opere em nosso favor de maneiras que nós não entendemos. É por isso que nós temos esses encontros com experiências sobrenaturais, porque você não entenderia de outra maneira. Exatamente como aquele testemunho que eu te dei sobre como Deus sobrenaturalmente orquestrou a forma como Ele me fez chegar até aqui, como Ele sobrenaturalmente orquestrou como você chegou até aqui. E aí, mas Ele precisou passar por cima do seu entendimento natural, porque senão você teria bagunçado com tudo. Então Ele precisou configurar, Ele precisou usar a onipotência dEle para conseguir fazer uma estratégia e colocar alguém no seu caminho que você não sabia que você iria encontrar naquele dia e colocar uma experiência na sua vida que você simplesmente não conseguia entender e de repente você está aqui. E você pensa sobre isso, eu não sei como eu vim parar aqui, mas Deus me fez vir até aqui, sobrenaturalmente. Um amigo de um amigo de um amigo me falou, alguém me ligou, eu liguei a TV e do nada o Senhor falou para mim, é lá onde você precisa estar. Eu gosto do que o irmão Greg falou, quando ele veio na igreja Word of Life. Ele sabia que aqui era onde ele era suposto estar. Eu estou te falando, isso é sobrenatural. E agora, Deus nos reuniu todos aqui juntos. Uma família. Nós somos uma família. Um corpo local. E agora, Ele quer fazer uma estratégia para o apóstolo sobre como ele fará com que essa visão funcione. Ele está operando através dos membros. Você vê isso? E ele está operando corporativamente. E você precisa conseguir ver isso. Mas se você não orar para ter revelação, orar para ter entendimento, sabe? Eu penso que eu já falei sobre um trem, um filme que eu assisti. O nome do filme se chama Incontrolável. Eu vou te falar a história novamente. Foi um bom filme. Eu acho que o Denzel estava no filme, mas este homem estava operando uma locomotiva. Ele era um diretor. Deixa eu te falar. Eu não sei se alguém aqui entende alguma coisa sobre trens ou locomotivas, mas ele tinha mais ou menos 40 vagões atrás da locomotiva, certo? E se você entende alguma coisa, você precisa empurrar aquele acelerador até o fim para fazer com que o motor comece a puxar, impulsionar. E você está lá no aberto e parece que o trem não está movendo. Mas o motor está lá no aberto até que ele comece a ter impulso. Mas é necessário aquela aceleração. Igual como um avião, quando ele decola. Uma vez que o avião decola, eles precisam desacelerar bastante, porque você está lá no aberto e você está voando a milhares de milhas por hora. Mas este trem, com todos os vagões, ele precisa empurrar o acelerador até o fim. Então, com a experiência limitada dele, ele pensou que ele podia pular, sair do motor e ir lá trocar o trilho, porque estava se movendo devagar. E às vezes a visão dele fazia parecer que ele estava se movendo devagar. E então, está se movendo devagar. Então ele saía, pulava. Depois de ele ter pulado, sabe, ele tinha problema fazendo a troca do trilho, a troca de vagão. Não fazia a troca, mas o trem ainda estava se movendo. Mas agora a rotação por minuto estava aumentando, estava entrando em ação. E quando ele chegou lá e conseguiu fazer a troca do vagão, pensa no seguinte: o trem estava rápido demais para ele conseguir voltar. Agora, deixa eu te dar uma interpretação disso.
há uma interpretação. Você quer? Aqui está a interpretação. A visão está se movendo. Você pode sair e ficar de bobeira um pouquinho. Eu não vou para a reunião de oração. Eu estou cansado. Eu não vou no culto de quarta-feira à noite. Todas essas conferências especiais eu posso assistir na TV. Mas a visão está se movendo. E o que vai acontecer? Ela vai começar a se mover tão rápido que você vai tentar voltar no vagão e entrar e você vai ter um trem incontrolável. Isso não é verdade? Você pode se sentar. Você sabe que eu nunca precisei falar isso antes. Isso é verdade. Mas o apóstolo está nos levando a algum lugar. E às vezes, através da sabedoria dele e a sabedoria de Deus, ele não pode se mover rápido demais porque ele está esperando por nós, para nós alcançarmos. Ele está esperando pelo nosso entendimento. O nosso entendimento precisa ser implementado. Entendimento espiritual. Senhor, me ajuda a entender o que eu não entendo. Me ajuda a ver o que eu não consigo. Essa é a minha oração. Eu oro isso o tempo todo. Me ajuda a ver o que eu não consigo ver sozinho. Meu Deus. Agora eu vou te mostrar o que acontece aqui. O governo apostólico dá direção para a igreja e revela, através da revelação, o plano de Deus e futuro para a igreja. Eu preciso ler isso novamente. O governo apostólico é o que o apóstolo está fazendo, nos dá direção para a igreja e revela, através da revelação, o plano de Deus e futuro para a igreja. Veja, nós somos apostólicos. Eu gosto quando o apóstolo fala, talvez não sejamos apóstolos, mas somos apostólicos. Nós somos uma igreja apostólica. E por causa da igreja apostólica, o apóstolo sendo o visionário, nós nem sempre vemos todas as coisas que ele vê. Mas ele vê o que Deus está mostrando a ele. Mas agora o trabalho dele, o papel dele é: eu preciso revelar isso para o povo de Deus de uma maneira que eles possam entender. Você vê isso? E é por isso que ele passa horas e horas e horas em oração e estudo para conseguir obter a sabedoria de Deus, para conseguir mostrar para nós e compartilhar conosco as coisas que Deus quer que nós saibamos. Você não consegue ir se você não entender. É por isso que o entendimento é extremamente importante, sabe? Se você pudesse apenas ver o tanto que ele quer que a gente saiba disso, se você apenas soubesse o tanto que ele quer que a gente pegue isso, sabe? Ele está tentando nos levar passando por todo este tráfego, sabe? Nós lidamos com todos os tipos de coisas diariamente. Nós lidamos com pessoas diferentes diariamente. E todas essas pessoas com influências e ideias, se você não vigiar o seu espírito, se você não vigiar a sua alma, eles te contaminarão. Eles te contaminarão. E eu não vou deixar ninguém. Eu gosto do que o irmão Greg falou. E eu já falei isso. E eu tenho feito isso há 44 anos. Agora, cada um pode ter sua própria opinião, como ele falou. Mas eu não sigo outros ministérios. Eu não ouço. Se eu ouvir alguém, é alguém que o apóstolo talvez tenha mencionado. Mas o meu foco está aqui. Eu mantenho os meus olhos aonde eu estou, porque eu não quero que ninguém me tire da visão aqui.
Ninguém vai me tirar da visão. Você vê? Agora, deixa eu continuar. Porque eu tenho algo que eu preciso falar. Eu já estou quase lá. Agora, ouça isso. Agora, você sabe que ele tem pregado sobre Efésios 4, de 11 a 16, certo? Eu não vou ler todos os versículos, mas Efésios 4, 11 e 12 fala: e ele deu alguns para apóstolos. Por que Deus deu todos esses dons para a igreja? Eu vou te falar, ele deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres. Agora, se você olhar 1 Coríntios 12, ele faz a pergunta: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? E continua falando, ele falou isso por um motivo, porque até mesmo que sejamos apostólicos, não precisamos todos ser apóstolos. Agora tem toda essa coisa acontecendo, essa moda, a gente todo mundo quer ser apóstolo. Todo mundo, apóstolo tal e tal. Eu falo que... Veja, esse é algum dos tráfegos pelos quais precisamos passar. Eles ficam presos nesses títulos e Deus não os intitulou. Mas Deus falou para o nosso apóstolo: eu chamei você para ser um apóstolo. Eu chamei você para ser um profeta. Você vê isso? Nenhuma outra pessoa chamou ele. Nenhuma pessoa deu a ele um apostolado honorário. Ninguém falou para ele: você parece com um apóstolo. Não, foi Deus que chamou ele pessoalmente. Então, além disso, ele tem todas as provas e sinais de um apóstolo. Veja isso. Ele deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, pastores e mestres. Para fazer o quê? Para o aperfeiçoamento ou o amadurecimento dos santos. Para a obra do ministério. Veja, nós temos um ministério para a edificação do corpo de Cristo. Agora, deixa eu fazer essa declaração. A não ser que as nossas mentes se tornem renovadas com a palavra de Deus, será impossível para nós nos rendermos à vontade de Deus. E nós permaneceremos cheios de vontade própria e seres governados pelos sentidos. Eu preciso ler isso novamente. Ouça isso. A não ser que as nossas mentes sejam renovadas com a palavra de Deus, será impossível nós nos submetermos à vontade de Deus. E nós permaneceremos cheios de vontade própria e seres governados pelos sentidos. Agora, cheios de vontade própria, eu vou explicar isso. Eu tenho alguns minutos, eu tenho mais ou menos, eu tenho alguns minutos. Eu não vou te falar quanto tempo eu tenho ainda. Mas eu preciso explicar a vontade própria, porque este é um princípio satânico. Veja, eu já ensinei sobre a autoridade espiritual, o apóstolo colocou esse livro em minhas mãos 20, 30 e poucos anos atrás, e eu nunca saí dele. Eu nunca parei de estudá-lo. Eu tenho estudado este livro por muito tempo, porque eu quero saber como servir corretamente. Eu quero saber como ser um servo. Eu quero saber como respeitar o meu líder espiritual e a minha autoridade espiritual para que eu possa ser, de alguma maneira, um benefício para ele. Veja, nós queremos ser um benefício, nós queremos beneficiar o nosso líder espiritual, o nosso pastor. Então, eu descobri que a vontade própria era um princípio satânico. Satanás deu origem a este princípio. Eu penso que um dos livros, Ezequiel, Isaías, um desses dois livros, ele continuava falando: eu farei, eu exaltarei meu trono, 5 vezes ele usou essas palavras: eu farei, eu. E ele colocou a vontade dele acima de Deus. E isso criou o princípio da vontade própria. E então, este princípio sobreveio no homem caído. Eu vou falar um pouquinho mais, mas este princípio está destruindo muitas pessoas no corpo de Cristo, porque elas estão operando no princípio satânico e não sabem disso. Agora, deixa eu fazer essa declaração e depois eu vou continuar
a falar sobre o engano no jardim. Houve um engano feito no jardim. Nós somos privilegiados de executar os planos de Deus na terra. Veja, isso é um privilégio. É uma honra poder executar o plano de Deus na terra, sabe? Nós, como indivíduos, sabe? Eu vejo pessoas ficando um pouco relutantes acerca do aplicativo de testemunhar, de falar de Jesus para as pessoas. Eu descobri que uma vez que você cruza essa dificuldade e rompe com esse medo, uma ousadia vem sobre você. Então, você não fica preocupado com o que as pessoas pensam de você, sobre como você se sente, ou como a pessoa vai responder. Eu não estou nem aí. Tudo que eu me importo é você nascido de novo. E aí depois é entre a pessoa e Deus depois disso. Essa decisão é feita entre a própria pessoa e Deus. Tudo que eu faço eu pergunto, você é nascido de novo? E algumas das pessoas elas falam que sim, mas você sabe que elas estão apenas tentando falar algo só para te agradar. Eu falo, você sabe o que ser nascido de novo significa? Aí depois você fica um pouco mais ousado. E aí depois eu falo, se você não sabe, deixa eu explicar para você o que ser nascido de novo significa. E aí depois você lidera a pessoa na oração dos pecadores para aceitar Jesus. E de cada 9 a 10 vezes, as pessoas oram a oração e aceitam Jesus. E aí você chega numa posição onde você pensa, já não penso mais, não estou nem aí porque as pessoas pensam de mim mais. Eu não estou nem aí para quando as pessoas estejam se sentindo depois que eu for embora. Eu sei que eu fiz a vontade de Deus. Se a pessoa falar não, o sangue dela não está sobre mim. Eu não quero o sangue de ninguém sobre mim. Eu já errei algumas vezes, eu passei por pessoas e eu sei que eu era suposto a falar de Jesus para aquelas pessoas, mas eu deixei a minha cabeça atrapalhar. E eu não obedeci todas as vezes, mas depois disso eu falei, Senhor, eu me arrependo. Eu sabia que eu deveria ter falado algo, mas o meu ponto aqui é um privilégio fazer a vontade de Deus. Agora, deixa eu chegar no jardim do Éden. Eu já estou quase acabando. Satanás, ouça essa declaração. Satanás sabe que se ele pudesse ter obtido o controle da mente de Eva, ouça isso, ele poderia também obter o controle do livre-arbítrio dela. Satanás sabia que se ele pudesse obter o controle da mente de Eva, veja, ele entrou na mente de Eva. Ele sabia que ele também conseguiria obter o controle do livre-arbítrio dela, porque ele precisou colocar ela na esfera dos sentidos. Veja, eles eram seres espirituais, feitos à imagem e semelhança de Deus, mas Satanás precisou colocar Eva na esfera dos sentidos, para provar, para tocar, e na esfera de provar e tocar. Essa árvore é boa aos olhos, ela é bonita aos olhos, e sabe, isso tirou ela da esfera do espírito. Isso é o que Satanás quer fazer conosco. Ele quer nos tirar da esfera do espírito para nos colocar num terreno natural. E uma vez que ele coloca você no terreno natural, aí ele consegue fazer que você entre numa palavra chamada raciocínio. E aí o raciocínio nos dá espaço para dar desculpas. Eu fiz isso por causa daquilo. Eu não vou fazer aquilo por causa daquilo outro. E agora eu tenho uma escolha, veja. E uma vez que eu tenho uma escolha, aí então Satanás vai e tenta relacionar, fazer essa escolha ficar mais caindo para o lado da carne ao invés do espírito. Agora deixa eu te falar o que aconteceu no jardim agora. Deus, ouça isso, Deus nunca infringe em nós o exercício do livre-arbítrio. Isso não é maravilhoso? Na soberania dele, ele nunca infringe sobre nós o exercício do livre-arbítrio. Ele respeita isso. E ele, o nosso grande Deus onisciente, todo-poderoso, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo.
Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não mexe com o nosso livre-arbítrio. Isso quase que faz a sua mente explodir, né? Deus pode fazer todo tipo de coisas. Criou o céu e a terra, criou o homem do pó da terra, mas ainda assim Ele não toca no nosso livre-arbítrio. Deus falou, eu te dei todas as coisas, e exceto eu não vou tirar de você o controle do seu livre-arbítrio. Então, você é livre para escolher. Isso não é maravilhoso? Você é livre para escolher. Eu não vou fazer de você um robô. Você pode escolher. Escolha este dia quem você vai servir. Josué disse, mas para mim e para minha casa, nós serviremos o Senhor. Agora veja isso. Essa é uma declaração de 6 palavras. Satanás quer o nosso livre-arbítrio. É disso que ele está atrás. Ele quer o seu livre-arbítrio. Somente quando Eva saiu da esfera do espírito para entrar na esfera dos sentidos, que Satanás foi capaz de influenciar o livre-arbítrio dela. E através da esfera dos sentidos, ela submeteu o livre-arbítrio dela a ele. Uau! Através da esfera dos sentidos dela, ela submeteu o livre-arbítrio dela a Satanás. E quando ela fez isso, ela se tornou um ser com vontade própria, com a autopreservação, procurando eu primeiro, é o que eu quero, é o que eu quero. Antes disso era a vontade de Deus, mas Satanás nos colocou nessa esfera satânica. Isso veio com a queda. Eu quero, é tudo sobre o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Pense sobre isso. Satanás criou pessoas egoístas. Aquela declaração das antigas, sempre procurando o número 1. E este é o princípio satânico, sempre procurando para ser o número 1. E este princípio infiltrou o corpo de Cristo. Está tentando destruir a vontade de Deus de ser feita na terra. Isso não é algo. Agora veja isso. Eu estou quase acabando. Ele criou um novo princípio chamado vontade própria. E a partir daquele dia em diante, o desejo do homem foi para a autopreservação. A autopreservação. É por isso que é tão fácil, sabe? O apóstolo prega sobre dinheiro venha. É por isso que é tão fácil nós irmos para a esfera do modo de sobrevivência. É fácil ir para o modo de sobrevivência. Se isso não der certo, eu vou fazer aquilo. Se aquilo não der certo, eu vou fazer aquilo outro. Se isso aqui não der certo, eu vou fazer aquilo outro. Porque isso é uma autopreservação. Você vê, eu vou sobreviver. E depois você deixa Deus de fora, tentando fazer as coisas na sua própria força. Quando Deus já projetou uma maneira para nós prosperarmos. Deus já criou uma maneira de nós sermos curados. Deus já providenciou uma maneira, você vê? Mas nós saímos do plano de Deus e encontramos o nosso próprio plano, nosso próprio remédio, nossa própria autoajuda, um autoconserto. A gente chama de autoajuda, nós chamamos disso, autoajuda. Nós podemos nos autoajudar, nos autoconsertar. Eu já entendi, isso aqui está comigo, eu resolvo. E Deus está lá do lado com todos os seus anjos, legiões de anjos esperando por nós, o Espírito Santo esperando por nós, o céu esperando por nós, falando, eu queria só que você viesse até mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, Jesus falou, venham até mim. E eu lhes darei o quê? Eu lhes darei descanso. Agora, ouça isso, eu preciso colocar isso aqui para você também. Toda vez que nós escolhemos viver pela palavra de Deus, a lei eterna dele traz provisões para nossa proteção total e bem-estar. A palavra eterna de Deus
que é a palavra rema dele, é a vontade dele. Ele faz provisões para nossa proteção completa e total bem-estar quando entregamos nossa vontade para ele. Nós não temos completamente, não temos conseguido completamente entender a forma que ele nos criou, nossa natureza de três dobras. Eu tenho mais uma declaração e depois eu vou concluir. Se nós colocarmos a nossa dependência em nós mesmos, eu vou ler com bem devagar para você anotar. Se nós colocarmos a nossa dependência em nós mesmos, nós estaremos fadados a cometer erros. Eu vou falar isso novamente. Se nós colocarmos a nossa dependência em nós mesmos, nós ficaremos fadados a cometer erros, fazer escolhas erradas e virar em direções erradas e complicar a simplicidade de obedecer a Deus, que conhece todas as coisas e quer o melhor para seus filhos. Uau! Eu vou ler isso mais uma vez. Se nós colocarmos a nossa dependência em nós mesmos, é tão fácil fazer isso. Nós ficaremos fadados a cometer erros e fazer escolhas erradas e virar em direções erradas e complicaremos a simplicidade de obedecer a Deus, que conhece todas as coisas e quer o melhor para seus filhos. Deus quer o melhor para seus filhos. E eu vou repetir essa declaração. O apóstolo quer nos levar a lugares onde nunca estivemos antes. Então, para nos levar a lugares onde nunca estivemos antes, nós precisamos ouvir coisas que nunca ouvimos antes. E quando você ouve coisas, Jesus sempre falou, ouvir e entender. Eu ficava pensando, por que Jesus falou isso? Não somente ouvir, mas entender o que você está ouvindo. E uma vez que você coloca essas duas coisas juntas, Deus é capaz de nos colocar numa esfera de seguir Ele da forma que Ele quer que a gente faça as coisas. A gente torna o trabalho de Deus mais fácil. A gente torna o trabalho do apóstolo mais fácil. E aí o nosso trabalho também fica mais fácil, sabe? Então, eu vou concluir com um versículo. Jeremias 29:11. Na Bíblia versão mensagem. Olha o que ele fala na Bíblia versão mensagem. Isso é a palavra de Deus sobre o assunto. Assim que os 70 anos de Babilônia acabarem, nem um dia antes eu aparecerei e cuidarei de vocês, como eu prometi, e te trarei de volta para casa. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus disse, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho tudo planejado. Planos de cuidar de você e não de te abandonar. Plano de te dar o futuro que você espera. Amém. Isso é o que o apóstolo está tentando fazer. Pai, te agradecemos demais. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós honramos o Senhor e nós engrandecemos o seu santo, santo nome. Obrigado, Senhor. Espero que vocês tenham recebido algo aqui, porque eu pedi ao Senhor, deixa eu ficar com o meu estudo e Ele fez isso para mim. E eu espero que eu tenha falado algo que foi de benefício para você. Alguém pode estar aqui, eu sei que todos somos cristãos, mas talvez você nunca tenha nascido de novo, nunca tenha aceitado o Senhor Jesus na sua vida como seu salvador pessoal. Hoje é o seu dia. Jesus Cristo já morreu pelos seus pecados e tudo que você precisa fazer é aceitá-lo como seu salvador e Senhor pessoal. Talvez você nunca tenha sido batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Se você está aqui